Fala galera, beleza? Hoje, tudo pelo que parece, tudo indica que o Corinthians está fechado, né? Já está tudo encaminhado com o Matheus Pereira, ex-jogador do Fortaleza, ex não, né? Atual jogador do Fortaleza, e que ele estaria vindo por empréstimo, né? De um ano, do Fortaleza ainda. Porém, o Corinthians pagaria 100% do salário do meio-campista. Se eu não me engano, ele é meio, volante ali, joga aberto também. É, E essa chegada dele, por incrível que pareça, um jogador do nível dele, de mídia eu falo, tá fazendo tanto barulho na mídia ultimamente, mas tipo, é um negócio muito estranho. É, o Ronaldo Giovanelli, ex-jogador do Corinthians, né? Atualmente é participante de um programa aí da Band, falou que é uma vergonha o Corinthians contratar um jogador como ele, que é uma vergonha o que estão fazendo com o Corinthians, que espera que o Marcelo Paes não faça o que fizeram com o Corinthians por anos, que não traga esses jogadores ruins pro clube. Mas o que ele esquece, não sei se ele está tendo dificuldade para lembrar do passado dele, mas é que ele não veio pro Corinthians vindo do Real Madrid, ele não veio pro Corinthians ganhando uma Copa do Mundo, ele não veio do Corinthians ganhando uma Champions, uma Libertadores, não veio. Ele veio pro Corinthians depois de ser rebaixado também. E porque ele veio, conseguiu virar o jogo, conseguiu ser um ídolo do Corinthians, querendo ou não, é um ídolo do Corinthians. Para alguns não, mas para outros sim. E por que ele pôde ter essa virada de chave, ter essa guinada na carreira dele, e o Matheus Pereira não pode? Qual que é a diferença? É porque ele é ele? Por que o Matheus Pereira não pode? E por que criticar, falar que o cara é ruim, antes mesmo do cara estrear, antes mesmo do cara ser efetivado, antes mesmo do cara ser contratado pelo clube? Por que falar mal? Pra quê, velho? Porque não faz sentido pra mim. Eu sempre vou apoiar a questão de o Corinthians vai contratar alguém. O Corinthians vai contratar jogador A. O jogador A, antes do Corinthians, cara, ele tem uma história. Pode ser que não tenha sido bem, mas é que nem foi o Ronaldo. Antes do Corinthians, quem que era Ronaldo? Depois do Corinthians é outra coisa. Entendeu? Quem sabe? Quem era Romero antes do Corinthians? Quem era Cássio antes do Corinthians? Quem era o Fagner antes do Corinthians? Esses jogadores cresceram no Corinthians. Esses caras praticamente fizeram praticamente a carreira toda no Corinthians. Se não fosse eles mesmos e o Corinthians, eles não seriam nada. Essa é a verdade. E por que o Matheus Pereira não pode ser um bom jogador no Corinthians? Não falo de ser ídolo, se eu não me engano, ele já tem uma idade mais avançada, se eu não me engano, é 29 anos. Mas por que ele não pode ser um jogador importante para o Corinthians esse ano? E se for bem, fazer a compra dele e ficar por mais um ano? Por que não? Isso que me causa estranheza. Por que a mídia coloca jogadores que vêm de times piores do que o Corinthians como contratações ruins, porém o Flamengo, porém o Santos, São Paulo mesmo também, o, o Palmeiras, todos os outros times, quando contratam jogadores de outros times abaixo deles, são contratações ótimas, espetaculares ou no mínimo ok. E por que no Corinthians sempre são contratações ruins? Não dá para entender, né? Porque ninguém fala que o Corinthians contratou vários jogadores de base de outros times e esses jogadores conseguiram sair melhores do que isso, conseguiram dar um resultado em campo. E por que nos outros times não tem essa crítica que tem no Corinthians? É isso que não dá para entender. E é isso que muita torcida não entende. Muita torcida do Corinthians não coloca na cabeça que o que a grande mídia quer é a mídia do Corinthians, não é o bem do Corinthians, é a mídia que o Corinthians dá. É por isso que eles falam tanto do Corinthians. É porque o Corinthians contratou o Matheus Pereira. Se eles fizessem, não, o Corinthians vai contratar o Matheus Pereira por tanto e tanto, vai ser uma matéria de 30 segundos, um minuto.
e você prender a torcida do Corinthians por 30 segundos, 1 minuto, é pouco para eles. Então o que, que eles fazem? Corinthians vai contratar Matheus Pereira do Fortaleza. Jogador ruim, jogador péssimo, jogador não sei o que. E começa a falar um monte de baboseira para prolongar, ficar 1 hora falando mal do Corinthians e conseguir colocar a torcida lá para ficar dando audiência, dando os números que eles querem. Então é isso. Coloquem na cabeça de vocês que quem quer o bem do Corinthians é só a torcida. Se você acha que o jogador é ruim, entra num fórum, entra é, num grupo de corintianos, ou pesquisa por você mesmo para ver como que era o jogador há um tempo atrás, porque se você for parar para ver mesmo, todas as notícias sobre contratações, a maioria das contratações do Corinthians são péssimas. Porque o Memphis, quando foi contratado, antes dele assinar, a mídia toda falou que não ia virar porque os últimos anos ele não tinha jogado nada. Que ia ser uma contratação ruim do Corinthians. Quando contratou é, o Vitinho é ruim, porque o Vitinho no Flamengo jogava, mas não convencia. E hoje não, né? Mas ano passado o Vitinho ajudou muito o Corinthians na reta final. Não conseguiu ajudar mais porque lesionou. Mas é para você ver o nível de foco que a mídia tem em criticar o Corinthians e enaltecer os outros times. O Flamengo contratou Samuel Lino. O que o Samuel Lino entregou até hoje? É só você olhar para a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo é o jogador mais criticado, se eu não me engano. Eu posso estar errado, mas pelo que eu vejo nas mídias, o jogador mais criticado do Flamengo é o Samuel Lino. Porque não entregou. Ele e o Plata, que é expulso direto. Por que, que a mídia não critica o Plata, não critica o Samuel Lino, como critica o Memphis, como critica o cara que não chegou ainda, que pode ser que esteja fechado com o Corinthians? Por que, que a mídia não critica esses caras? Por quê? A gente já sabe. É porque não dá a mídia que dá a falar mal do Corinthians. Então é isso. Abra os seus olhos com esses ídolos que infelizmente a gente tem. Que nem o Kaká Catalão fala do canal do Povo Escolhido. Ídolo bom, infelizmente, é ídolo morto. Infelizmente é. Os ídolos que a gente tem aí que falam muito, infelizmente, acabam com a instituição Corinthians. O Neto é uma prova disso. É um cara que acaba com o Corinthians, que só fala merda do Corinthians para ganhar a Ibope. O Ronaldo é um outro exemplo. O Marcelinho é um cara que uma hora é um morde-a-sopra, uma hora bate no Memphis só pra dar o Ibope, pra dar os cortes do TikTok, do Instagram, e, e outra hora sopra, fala que joga muito, se veste de Memphis para dar engajamento, mas é isso, então abra um olho, tá bom? Tamo junto, é nóis.